Irmã, irmão, ouça esta verdade que não nasceu da terra, mas desceu do céu para revolucionar a sua alma. A escassez que pesa sobre sua vida, que aperta seu peito ao ver as contas, que sussurra medos na escuridão, não é a sua sentença final. É o território exato onde o sobrenatural divino escolhe erguer seu maior monumento de glória. Eu não estou aqui para oferecer uma oração de consolo apenas, mas um decreto de guerra contra a mentalidade de falta. Uma guerra que você já venceu, porque aquele que é a fonte inesgotável de todas as riquezas chama você pelo nome e diz: basta. Hoje, nesta oração, vamos transcender juntos os limites do visível. Vamos atravessar o véu da ansiedade e pisar no terreno sólido da promessa. Se o seu coração está cansado de contar migalhas, prepare-se para aprender a medir a provisão pelas dimensões da cruz. Se a sua fé financeira está desgastada, prepare-se para ser revestido de uma certeza inabalável. Um avanço sobrenatural não é um desejo distante, é o seu direito de filho. É a herança que já tem seu nome escrito, e hoje nós vamos ativá-la pela palavra de fé. Respire fundo. O conforto que você procura não é um anestésico, é uma fortaleza. A solução não é um truque, é uma transformação. Vamos começar com uma fé que não se origina no que os meus olhos veem, mas no que o meu espírito conhece da tua natureza inesgotável. Eu me aproximo. Eu venho não como um mendigo à porta de um estranho, mas como um filho de volta à casa do Pai, onde os celeiros estão cheios, as fontes nunca secam e a luz nunca se apaga. Eu transcendo neste momento a narrativa do mundo. Transcendo os gráficos econômicos, os prognósticos de recessão, as histórias de fracasso e a memória das minhas próprias perdas. Eu elevo o meu pensamento e com ele toda a minha expectativa até o lugar onde habita a tua realidade. A realidade da abundância eterna, da provisão criativa, da fonte que nunca conheceu seca. Aqui, na tua presença, a escassez é exposta como a ilusão que é. É uma sombra, não uma substância. É um eco de uma mentira, não a voz da verdade. E hoje eu escolho crer na verdade. Eu confesso com a boca e com o coração que tu és o meu Jeová Jiré, o Senhor que provê. E essa provisão não é um evento pontual no passado. É o teu nome eterno, é a tua identidade contínua em relação a mim. Assim como tu és amor, tu és provedor. É da tua essência suprir. É da tua natureza fazer brotar recursos onde há deserto, multiplicar onde há escassez, criar caminhos onde há becos financeiros sem saída. A minha mente, condicionada pela limitação, talvez lute contra essa verdade. Mas o meu espírito, nascido de ti, reconhece e se alegra. Eu aceito esta verdade como a lente através da qual vou enxergar cada circunstância a partir de hoje. Portanto, eu quebro, em nome da autoridade que me é conferida, todo acordo que minha alma fez inconscientemente com o espírito de pobreza, de escassez e de falta. Quebro todo voto de miséria que palavras descuidadas ou crenças familiares plantaram em mim. Quebro a maldição da sobrevivência e não vida abundante. Quebro o poder da ansiedade sobre o amanhã que paralisa a minha fé no hoje. Eu renuncio à mentalidade de escravo que apenas espera pelo mínimo. Eu declaro que sou um filho, um herdeiro, um administrador dos tesouros do meu Pai. E um herdeiro não vive preocupado com a próxima refeição. Ele vive ocupado com os negócios do Pai, confiando que todas as necessidades são supridas na medida da riqueza em glória. Eu aplico pela fé
o sangue da aliança sobre toda a minha situação financeira, sobre minha fonte de renda, sobre minhas dívidas, sobre meus investimentos, sobre minha capacidade de produzir e criar. A mesma aliança que me garantiu salvação eterna garante a provisão terrena. A cruz não foi apenas para o meu espírito. Ela redimiu cada área da minha vida, incluindo as finanças. Da maldição da escassez, eu fui redimido. Para a bênção da abundância, eu fui chamado. Eu recebo esta redenção agora, não com base nos meus méritos, mas com base no mérito infinito de Jesus. Eu abro as minhas mãos, que estavam cerradas pelo medo, pela avareza ou pela decepção. Eu as abro, vazias, mas cheias de fé, e as levanto em sinal de recebimento. Eu não estou pedindo migalhas. Estou me posicionando para receber a enxurrada de ideias sobrenaturais que valem mais que ouro, a enxurrada de oportunidades divinamente orquestradas, a enxurrada de favor que faz portas se abrirem sem esforço humano, a enxurrada de recursos que vem de fontes inesperadas. Eu me recuso a limitar a forma como tu podes prover. Se usares um corvo, um peixe, uma multidão compartilhando recursos, um aumento, um negócio inesperado, uma herança, uma invenção, minha fé está aberta e receptiva. Minha expectativa está fixa no provedor, não no método. Eu mergulho a minha mente nas tuas promessas de provisão. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Esta é a minha âncora. Tu não supris segundo as minhas necessidades, supris segundo as tuas riquezas. E as tuas riquezas são imensuráveis, inesgotáveis, gloriosas. A métrica é celestial, não terrestre. Portanto, a provisão que vem é sempre acima do que peço ou penso, porque é dimensionada pelo céu. Eu paro de calcular com a calculadora da falta. Começo a crer com a fé da abundância celestial. Eu decreto que os canais celestiais de provisão estão abertos sobre a minha vida agora. Decreto que toda barreira espiritual que bloqueava o fluxo é removida em nome de Jesus. Decreto que anjos ministradores são comissionados para trabalhar a meu favor, trazendo à existência os recursos necessários. Decreto que a minha mente é renovada para reconhecer a provisão e para administrá-la com sabedoria divina. Decreto que o medo perde todo o poder sobre as minhas decisões financeiras. Em seu lugar, operam a sabedoria, a ousadia santa e a generosidade transbordante. E agora, firmado nestes alicerces, eu começo a agradecer. Agradeço não pelo que vejo, mas pelo que sei que já está em movimento nos lugares celestiais. Agradeço pelo avanço sobrenatural que já foi liberado. Agradeço pelas dívidas que serão canceladas. Agradeço pelos novos fluxos de renda que estão sendo criados. Agradeço pela sabedoria de Salomão para administrar a abundância que está a caminho. A minha gratidão é a prova da minha fé. É o sinal de que eu já recebi. E para você, irmão e irmã, que está travando esta batalha conosco neste momento, sinta o terreno da sua mente mudando. Perceba a ansiedade começando a ceder lugar a uma paz profunda. Isso não é acaso. É o sobrenatural começando a agir a partir do interior. Deixe que essa fé se expresse. Escreva nos comentários: minha provisão vem das riquezas em glória. Vamos construir um testemunho coletivo antes mesmo de ver o resultado. Deixe seu amém de confirmação e prepare o seu coração,
porque a oração está apenas começando a escavar os poços no deserto. E assim, da fortaleza desta certeza interior, a oração se expande. A fé que nasceu como uma semente protegida do vento, agora ergue seu caule e busca o sol. Já não basta apenas declarar a provisão, é preciso entender os canais celestiais, os princípios do reino que governam o fluxo sobrenatural. Porque a escassez não é apenas uma condição externa, ela é, muitas vezes, um deserto interno que precisa ser irrigado pelos rios do céu. Nesta parte, vamos cavar. Vamos escavar até romper os lençóis freáticos da promessa. Vamos confrontar não a falta de dinheiro, mas a mentalidade que seca os poços. Se na primeira parte tomamos posse da identidade de filho, agora vamos assumir a postura de administrador, de semeador, de parceiro do sobrenatural. Você está pronto para ver como a sua fé se torna a própria moeda do reino, capaz de transacionar com o invisível e trazer à existência o que não existe? Agora, clamo a ti como o El Shaddai, o Deus todo-suficiente, o Deus das montanhas de recursos, aquele cujo poder é derramado não em gotas, mas em torrentes. Eu venho com as mãos abertas, mas também com a mente aberta, pronta para ser ensinada, corrigida, alinhada. Porque um avanço financeiro sobrenatural não é um depósito mágico em minha conta. É um processo que envolve a transformação do meu caráter, da minha visão e das minhas mãos. Eu me submeto a este processo. Eu desejo a abundância, mas desejo primeiro o caráter para sustentá-la e multiplicá-la para a tua glória. Eu reconheço diante de ti que às vezes eu tenho regado a semente da escassez com as minhas próprias palavras, com declarações de falta, com queixas sobre o preço das coisas, com conversas que magnificam o problema e minimizam o teu poder. Neste momento, eu recolho cada uma dessas sementes mortas lançadas no solo do meu futuro. Arranco-as pela raiz em nome de Jesus e no lugar delas planto deliberadamente a semente da tua palavra. O meu Deus suprirá. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua semente mendigando o pão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Estas são as sementes incorruptíveis. Eu as planto no solo da minha alma, da minha família, da minha vida financeira, e as rego com a água da minha fé e da minha obediência. E falo sobre obediência. Eu transcendo o medo que cerca a fidelidade financeira no reino. O dízimo não é um imposto, é um ato de adoração que declara: tudo é teu, e eu confio em ti mais do que na segurança deste 10%. A oferta não é uma perda, é uma semente estratégica plantada em solo fértil, o solo do teu reino, que inevitavelmente produz uma colheita. Portanto, eu me comprometo, com um coração alegre e não por obrigação, a ser um dizimista fiel e um ofertante generoso. Não como uma fórmula mágica, mas como uma expressão da minha confiança no provedor, e não na provisão. Eu abro as minhas mãos para dar, sabendo que ao fazê-lo, eu mantenho os canais abertos para receber. Eu quebro o espírito de avareza e de autopreservação que sussurra: guarde tudo para si. Eu libero os recursos que tens colocado sob minha guarda, para que eles fluam no teu reino e no fluir multipliquem. Eu decreto que a maldição do devorador está quebrada sobre a minha renda, sobre os meus bens, sobre os meus investimentos.
Em nome de Jesus, ordeno que todo gafanhoto, toda larva, toda ferrugem, todo roubo oculto, todo desperdício inexplicável, toda taxa abusiva seja expulso e destruído. Decreto que os meus ganhos são abençoados e protegidos, que as minhas economias são preservadas, que os meus investimentos são guiados pela tua sabedoria sobrenatural. Eu cubro todo o meu patrimônio com o sangue de Jesus e declaro que ele é santificado para os teus propósitos. Agora eu clamo pela sabedoria que vale mais que o ouro, a sabedoria de Salomão, que atrai riquezas e honra. Sabedoria para administrar, para discernir oportunidades, para evitar armadilhas, para negociar com graça, para criar valor onde outros veem apenas trivialidades. Inunda a minha mente com ideias divinas. Concede-me sonhos que revelam estratégias financeiras. Coloca-me no caminho de pessoas certas, mentores abençoados, parceiros de visão. Ensina-me a diferença entre um gasto e um investimento, entre uma dívida boa e uma dívida má. Que a minha inteligência financeira seja elevada a um nível sobrenatural, para que eu seja um bom mordomo da abundância que tu estás liberando. Eu me recuso a aceitar a estagnação. A escassez muitas vezes se disfarça de conforto em um nível medíocre. Eu rasgo este véu de ilusão. Decreto que há um avanço, um crescimento, uma multiplicação contínua em minha vida financeira. Que eu não apenas sobreviva, mas prospere. Que eu não apenas pague as contas, mas acumule riqueza para abençoar nações. Que a minha casa não seja um ponto final da bênção, mas um canal, um rio que transborda para o vale seco ao redor. Eu sou cabeça e não cauda. Estou acima e não debaixo. Líder e não devedor. Esta é a minha posição em Cristo, e eu me firmo nela. E Pai, eu falo diretamente às montanhas de dívida que parecem insolúveis, às obrigações que se acumularam, aos empréstimos que pesam. Ordenei as montanhas no mundo natural e hoje ordeno a estas montanhas financeiras. Seja tirada e lançada no mar, não pela minha força, mas pela autoridade do nome que está acima de todo nome. Eu profetizo sobre elas, serão canceladas, reduzidas, pagas de maneira milagrosa. Credores terão seus corações amolecidos. Acordos favoráveis surgirão onde havia apenas imposição. Recursos específicos serão destinados para a sua total liquidação. Eu vejo, pela fé, os papéis da dívida sendo rasgados, como o escrito de dívida que foi cravado na cruz. A minha liberdade foi comprada. Eu a recebo agora. Por fim, nesta etapa de construção, eu ofereço a ti os meus dons, os meus talentos, a minha capacidade de trabalhar. Santifica o trabalho das minhas mãos. Abençoa os projetos que eu tocar. Concede-me excelência, favor e criatividade em tudo o que eu fizer. Que a minha profissão, o meu negócio, o meu serviço sejam fontes não de cansaço morno, mas de realização e de prosperidade transbordante. Que eu encontre prazer no que faço e que este prazer atraia a provisão. E você que está se alinhando a esta oração, sente o solo ficar mais firme sob os seus pés? A fé agora tem contornos, tem atitudes práticas. Ela está se tornando uma parceria ativa com o céu. Isto é vital. Não guarde só para si. Deixe nos comentários: sou semeador e administrador, ou minha sabedoria é sobrenatural. Sua declaração é um ato de fé que fortalece a nossa comunidade.
Compartilhe este momento com alguém que precisa cavar seus próprios poços no deserto. E continue, porque a próxima parte da oração vai nos levar ao lugar da manifestação visível, onde a fé toca o terreno da realidade. E desta posição de semeador fiel e administrador sábio, a oração não se contenta em permanecer no reino das ideias. A fé que foi plantada e regada agora exige romper a crosta da terra e brotar. Este é o momento do olhar fixo no horizonte, não com ansiedade, mas com a expectativa certeira do agricultor, que depois de plantar a boa semente, sabe que a colheita é inevitável. Aqui, transcendemos a barreira do tempo. Recusamos a cronologia do mundo que diz, talvez um dia, e abraçamos o kairós divino, o tempo oportuno do sobrenatural, que diz, hoje. Nesta parte, a oração se torna um portal. Através dela, não apenas pedimos, mas puxamos para o agora as realidades celestiais que já nos pertencem. Vamos orar sobre a manifestação, sobre o momento em que o invisível se torna visível. A provisão espiritual se materializa em recursos tangíveis e o avanço financeiro deixa de ser um decreto futuro para ser uma experiência presente. Se você sentiu o solo sendo preparado e a semente sendo lançada, prepare-se agora para regar com lágrimas de gratidão antecipada e ver os primeiros brotos verdes da sua colheita milagrosa. Com os olhos da fé abertos, como os de um profeta que vê o exército de livramento antes de qualquer sinal no natural, eu me aproximo. Agora, não clamo apenas como filho ou administrador. Clamo como um parceiro no sobrenatural, um co-criador contigo, declarando a existência o que ainda não se vê. Eu invoco o teu poder criador, o mesmo que falou aos vazios e formou mundos, para falar aos vazios da minha vida financeira e formar riqueza, oportunidade e abundância. Eu chamo à existência os recursos que não existem nas minhas planilhas, mas que já existem na dimensão da tua promessa. Que eles atravessem o véu agora. Que a substância da esperança se transforme na evidência das coisas que se veem. Eu fixo o meu olhar não nas circunstâncias atuais, mas na fidelidade do teu caráter. Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não o farás, tendo falado, não o cumprirás? A palavra que saiu da tua boca sobre a minha prosperidade é viva, é ativa, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela não voltará para ti vazia, ela cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Prosperar-me, dar-me esperança e um futuro. Eu recebo essa palavra hoje como uma semente final, imperecível, que contém dentro de si todo o código genético da minha virada financeira. Ela já está germinando nas dimensões espirituais. Eu vejo, com os olhos do Espírito, os brotos rompendo. Portanto, eu ordeno a todos os sistemas, a todas as economias, a todos os mercados invisíveis que influenciam o visível. Alinhem-se com a palavra de Deus para a minha vida. Autoridades espirituais, nos lugares celestiais, ouçam o decreto do Rei dos Reis a meu respeito. A rota da provisão está aberta. Os tesouros escusos, as riquezas das nações, são movidos pela minha mão para os fins do meu reino. E este filho, esta filha, é um fim do meu reino. Eu tomo posse desta verdade. Eu decreto que cadeias de suprimento são estabelecidas do céu para a terra, a meu favor. Pessoas-chave são acordadas à noite com a minha pessoa, em seus pensamentos, com ideias de parceria, com ofertas de trabalho, com soluções criativas.
Documentos perdidos são encontrados. Processos emperados são desenguiçados. Burocracias se dissolvem. E o favor me precede como a nuvem que ia à frente de Israel. Eu profetizo sobre os meus próprios projetos, sobre os frutos do meu trabalho, sobre os empreendimentos das minhas mãos. Vocês são abençoados, vocês são atraentes, vocês criam valor e multiplicam. Vocês encontram mercado, aceitação e demanda crescente. Profetizo sobre a minha mente criativa. Ela é fértil, ela é inovadora, ela captura ideias do céu e as transforma em produtos, serviços e arte que geram riqueza e abençoam pessoas. Profetizo sobre o meu nome. Ele é uma marca de favor, de integridade e de excelência que atrai confiança e investimento. Agora confronto a última fortaleza da dúvida: o tempo. Eu desarmo a ansiedade pelo quando. Declaro que o meu tempo é hoje. O kairós de Deus para o meu avanço financeiro é agora. Não aceito mais a mentira do depois ou do se um dia. A colheita não é apenas futura, ela é contínua. Eu recebo neste instante os primeiros frutos. Eles podem vir como uma ideia clara, como uma ligação inesperada, como um pequeno reembolso esquecido, como uma redução de juros. Eu terei olhos para ver e um coração grato para reconhecer cada sinal, cada primeiro fruto do muito que está por vir. A minha gratidão antecipada é o combustível que acelera a manifestação. Então, agradeço. Agradeço pelo cheque que está a caminho, pela dívida que será quitada, pelo investimento que vai valorizar, pelo cliente novo que vai contratar, pelo aumento que será concedido. Agradeço em fé, como se já tivesse recebido. Eu aplico o princípio da semeadura de maneira sobrenatural e ousada. Guiado pelo teu espírito, tomo uma atitude de fé que corresponde à dimensão da colheita que desejo. Planto uma semente significativa, proporcional à minha expectativa, não em imprudência, mas em obediência a um sussurro divino no meu coração. Esta semente é um pacto com o céu, uma declaração de que eu acredito mais na lei da colheita do que na segurança da minha própria mão fechada. Eu libero essa semente com alegria, sabendo que ela carrega dentro de si uma instrução espiritual para trazer de volta à minha vida uma colheita multiplicada, ordenada e abundante. E Pai, eu cubro com o sangue de Jesus todo este processo. Nenhuma artimanha do inimigo vai roubar, atrasar ou corromper a minha bênção. Estabeleço guardas angelicais ao redor de tudo o que me pertence e de tudo o que está vindo em minha direção. Ordeno que toda interferência maligna, todo olho mau, todo feitiço de escassez seja neutralizado e queimado no fogo do Espírito Santo. A minha bênção é sagrada, é protegida, é irrevogável. Finalmente, eu me preparo para receber, não com as mãos pequenas do receio, mas com os celeiros ampliados da expectativa. Eu purifico o meu coração de toda inveja, de toda comparação, de todo sentimento de não merecimento. Eu sou justificado por Cristo, eu sou digno pela sua justiça. A abundância é para mim. Eu ajusto a minha autoimagem de mendigo para filho, de devedor para abençoador, de sobrevivente para visionário. Eu me vejo administrando recursos, abençoando projetos do reino, financiando avivamento, vivendo com generosidade e paz. Esta imagem internalizada é um ímã para a realidade. E você, que sente o calor da manifestação se aproximando, como o ar antes da chuva, esta não é uma sensação vazia, é a evidência da fé, não a subestime.
Capture este momento. Deixe nos comentários: vejo os primeiros frutos. Suas palavras são proféticas e firmam o acordo no reino espiritual. Marque aquele amigo que precisa crer que a virada pode ser imediata. E permaneça em posição de recebimento, porque na parte final celebraremos a colheita completa e aprenderemos a viver no fluxo perpétuo da abundância divina, onde a escassez é uma memória distante. E assim, não como um eco que se dissipa, mas como uma maré que atinge sua plenitude, a oração alcança seu clímax, a realização. A semente plantada na identidade, regada na fidelidade e aquecida na expectativa profética, agora explode em colheita. A colheita não é um fim, é o início de um novo ciclo, um fluxo divino estabelecido. Neste momento final, transcendemos completamente a reação para habitarmos o estado de ação de graças perpétua. Já não lutamos contra a escassez. Ela se tornou uma linguagem estrangeira que não conseguimos mais falar. Agora, a nossa realidade dialetal é a abundância transbordante. Aqui, a oração se transforma em pura adoração, em reconhecimento de que o provedor era o objetivo o tempo todo, e os recursos, a consequência graciosa de caminhar em seus caminhos. Se você seguiu até aqui, não está mais orando por um milagre. Está orando de dentro dele. O avanço financeiro sobrenatural deixou de ser uma petição para se tornar a atmosfera da sua vida. Respire este ar. É o ar da liberdade, da criatividade ilimitada e da generosidade sem medo. Vamos celebrar a realidade completa, com um coração que transborda, não de alívio passageiro, mas de uma gratidão tectônica que redefine todo o meu ser. Eu me aproximo. Já não trago petições, trago ofertas de louvor. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. E meu coração está quebrantado não pela falta, mas pela farta demonstração da tua fidelidade. Eu vejo os recursos se materializando. Vejo as portas abertas. Vejo as dívidas como linhas riscadas em um cadastro celestial. Vejo os fluxos novos como riachos que se encontram e formam um rio poderoso. Eu vejo pela fé que agora se funde com a visão. E por isso eu canto. Canto um cântico novo, um cântico de vitória financeira, um cântico que não poderia ser composto nos vales da ansiedade, mas só poderia nascer no topo da montanha da provisão manifesta. Eu te louvo, Pai, como a fonte. Tudo vem de ti. Cada ideia brilhante foi um sopro teu. Cada encontro divino foi uma orquestração tua. Cada recurso inesperado foi uma transferência da tua conta ilimitada para a minha vida. Eu não sou um self-made man. Sou um God-supplied heir, um herdeiro sustentado por Deus. Esta verdade me mantém humilde, grato e seguro. A minha segurança não está no tamanho da minha conta, mas na imutabilidade do teu caráter como provedor. A riqueza pode flutuar, mas a fonte nunca seca. Eu me apego à fonte. E agora, firmado nesta realidade, eu assumo solenemente o meu papel no ciclo divino da prosperidade. A abundância que recebo não é para a acumulação egoísta, mas para a circulação santa. Eu me torno um canal amplo, desentupido, livre de obstruções de ego ou medo. Declaro que as minhas mãos estão abertas para dar como estão abertas para receber. Que a minha casa seja uma casa de bênção, onde o necessitado encontra socorro, onde o ministério encontra sustento, onde a visão do reino encontra um patrocinador fiel.
Eu não perco quando dou. Eu circulei. E na circulação, a bênção se purifica e se multiplica. A prosperidade, que não é compartilhada, estagna e apodrece. Mas a que flui, vive e cresce. Eu escolho viver no fluxo. Portanto, eu estabeleço um pacto de fidelidade e generosidade sobre esta nova etapa. Os meus dízimos serão a primeira e a mais alegre das minhas ofertas. As minhas ofertas serão semear estratégico em solo fértil. A minha ajuda aos necessitados será reflexo espontâneo de um coração transbordante. Administrarei com excelência para ter cada vez mais a dar. Este não é um peso. É o privilégio glorioso de participar da economia do teu reino, de ser um cooperador contigo na cura das feridas deste mundo. Eu decreto que esta transformação financeira é permanente e progressiva. Não é um evento isolado, mas o estabelecimento de um novo padrão. Decreto que a mentalidade de escassez está morta e sepultada. Em seu lugar, floresce a mentalidade do reino. Abundante, criativa, generosa e sem medo. Decreto que meus filhos e as gerações depois deles serão impactados por este legado de fé e prosperidade. A maldição da falta foi quebrada em minha linhagem. A bênção de Abraão é minha, e eu a passo adiante, e finalmente eu descanso. Descanso no trabalho terminado da cruz, que incluiu minha pobreza espiritual e material. Descanso na tua fidelidade de Pai. Descanso na promessa de que todas as coisas me cooperarão para o bem. A ansiedade sobre o amanhã não tem mais lugar. O meu amanhã está nas tuas mãos, e elas são mãos de abundância. A minha busca termina aqui na tua presença. Deste lugar de descanso confiante, todas as minhas atividades financeiras fluirão não do estresse, mas da inspiração. Não da sobrevivência, mas da vocação. Não do medo de perder, mas da paixão em criar valor e abençoar. Assim, a oração que começou no território da necessidade culmina no santuário da plenitude. Transcendemos a escassez. Não a ignoramos, a vencemos. Vencemos não com nossas próprias forças, mas ao nos alinharmos com a realidade superior da provisão divina. Você, querido irmão, irmã, que caminhou por estas 4 partes, não é mais a mesma pessoa. Você entrou preocupado com as contas, sai com uma visão de império. Entrou contando migalhas, sai planejando legados. Entrou mendigando uma solução, sai comandando pela fé os recursos do céu para a terra. Esta é a sua nova realidade. Viva nela. Agora é a sua vez de selar este ciclo com seu testemunho. A fé ganha carne nos relatos. Compartilhe nos comentários o que Deus mexeu no seu coração durante esta oração. Uma palavra, uma imagem, uma sensação de paz, uma ideia que surgiu? Escreva: minha realidade é a abundância, e comece a agir a partir desta verdade. Não guarde esta bênção só para você. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que está lutando contra a mentalidade de escassez. Seja a ferramenta que Deus usa para abrir os olhos de alguém para a provisão divina. Se esta jornada foi poderosa para você, deixe seu like. Isso ajuda a levar esta mensagem a mais lares e corações necessitados. E inscreva-se no canal, pois há mais territórios de fé para conquistarmos juntos, mais dimensões da herança em Cristo para explorarmos. Lembre-se, a partir de hoje, você não olha mais para o seu extrato bancário com pavor, mas com expectativa criativa. Você não vê uma porta fechada como um fim, mas como um convite para Deus abrir uma passagem no mar.
Você está livre, você é próspero, você é um canal da riqueza do céu para a terra. Que a paz, a alegria e a abundância transbordante do Senhor sejam a sua experiência constante a partir deste momento e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.